Como defender a fé no mundo secularizado? Existe ainda nos dias de hoje uma verdade absoluta? Olá, eu sou Lucas Coutinho, seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui do ADCast. Eu estou aqui no comando toda sexta-feira juntamente com você e para trazer na mesa do diálogo, na mesa da discussão de hoje esse tema que é tão importante e também tão necessário para os tempos que nós estamos vivendo, a fé e como nós podemos defendê-la nessa era secularizada, nessa era relativizada. E para falar do assunto comigo, o nosso convidado de hoje vai nos ajudar a entender um pouco melhor sobre esse assunto. O nosso convidado, que é evangelista pela AD Brasil, é casado com a missionária Jéssica Reis, é empregado público, assistente social e também teólogo e atualmente lidera a congregação lá no bairro Conjunto Cidadão. Seja muito bem-vindo, evangelista Wesley Reis. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, meu amigo. É um grande prazer e satisfação de estar aqui nesta mesa aqui para nós falarmos desse assunto que é de extrema importância para a atualidade, né? Nós percebemos aí que muitas igrejas têm sido minadas por esse advento da secularização e eu espero que tenhamos aqui um bom papo, tudo para que saiamos com entendimento aqui e que alcancemos, que esse conhecimento possa alcançar e despertar outras vidas aí. Muito bem, e você já sabe como nos ajudar. Se você já tem assistido os nossos episódios, tem gostado, tem se identificado aqui a maneira como nós abordamos as temáticas, nós também pedimos a sua ajuda. E como é que você pode ajudar? Compartilhando esse canal, se inscrevendo aqui também, compartilhando esse link aí com alguns amigos, com a sua igreja, com o grupo de mocidade, com os irmãos, com os alunos da Escola Bíblica Dominical, com os professores da Escola Bíblica Dominical e todo aquele que está envolvido de certa maneira também com esta área do ensino e que também gosta dessa temática que nós vamos trazer aqui hoje. Defender a fé no mundo secularizado e a importância disso para os nossos dias também devemos e nós podemos como igreja conversar sobre esse assunto. Então nós pedimos a sua ajuda, se inscreva no canal, compartilhe, curta, coloque aí o seu comentário, a sua pergunta, que logo depois também eu e o evangelista Wesley estaremos lendo e estaremos respondendo assim também, em nome de Jesus, tá bom? E nós vamos passar aqui para a nossa conversa, que promete hoje, que o nosso evangelista Wesley também foi comentado aqui no nosso último programa, né? Aqui como nós falamos sobre pregação, ele que já foi o meu líder algumas vezes, é ainda hoje, porque tem um apreço muito grande pela vida dele, foi um grande ajudador da minha vida pessoal, um grande líder, mentor, e eu tenho um prazer de recebê-lo hoje aqui para falar desse assunto importante, meu pastor. Amém. E a gente vai trazer aqui umas conceituações sobre a temática, e dentro desse aspecto da teologia, a gente fala que a defesa da fé está ligada com apologética, né? Mas o que seria, em primeiro momento, essa apologética e como é que a gente pode defini-la? A apologética, ela é uma disciplina, né? Ou até mesmo doutrina que prega aí, que ela, na verdade, ela traz respostas
contra determinadas questões que o mundo traz para dentro do arraial da religiosidade, né? Então ela sempre vai traçar ali algumas perguntas que são pertinentes, todas com um embasamento na escritura, para fundamentar respostas que possam trazer aí um melhor entendimento de certas perguntas, né? Das temáticas, né? Porque a apologética ela visa trabalhar numa perspectiva de defesa, mas defesa de alguns aspectos, de algumas temáticas, né, que se levantam. Que a gente estava conversando em off aqui também. A apologética ela é necessária porque ela trabalha cada tempo da igreja. A igreja na era apostólica ela tinha uma forma de se defender, ela tinha uma forma porque os problemas tinham uma face determinada. E a apologética, como o senhor disse, é essa maneira como a gente pode defender a fé, defender os princípios bíblicos, mas a gente está trazendo essa apologética para cá hoje e exatamente trabalhando nessa era secularizada. Mas o que seria esse mundo secularizado? Ou seja, o que é secularização? Porque também está na moda falar sobre isso, né? Muita gente fala e tem algumas palavras que a gente acaba falando, reproduzindo em muitos ambientes, mas a gente não sabe um conceito básico mínimo do que é. Mas o que é, meu pastor, a secularização? Bom, a secularização é tudo aquilo que não coaduna com a nossa maneira de ver o mundo. Todo cristão ele precisa ver o mundo dentro de uma perspectiva bíblica. Então, quando a perspectiva bíblica ela é depreciada, ela é relativizada, então isso pode trazer problemas para o desenvolvimento da fé, consequentemente para o desenvolvimento aí pleno das nossas doutrinas, que são as bases do cristianismo, né? Então, nós temos que pensar desta forma do perigo que o secularismo pode trazer aí para dentro das nossas congregações, né? E ainda falando sobre a questão apologética, Lucas, é importante nós entendermos também que todo cristão ele precisa ser um bom apologeta, porque a apologética ela está totalmente ligada ao conhecimento de Deus, conhecimento da revelação da palavra do Senhor, né? Porque nós conhecemos a Deus através da revelação da Escritura. Então, isso é a base da nossa fé, a base da nossa crença. Então, nós só podemos defender a esses infortúnios quando nós conhecemos a Deus através da sua palavra. E quando nós olhamos para as cartas paulinas, principalmente, nós vamos perceber esta preocupação apologeta, porque todas as cartas elas vão defender a fé. Como o senhor mesmo disse, nós estávamos aqui falando em off sobre isso, né? Então nós percebemos esse caráter. Outrora, Paulo, ele defende o evangelho de ataques docetistas, né, do docetismo. Então, lá na carta de Paulo aos Colossenses. Então, nós vamos perceber que esse caráter de defesa da fé, caráter apologético, ele já está arraigado na vida da igreja, né? E o senhor falando é interessante porque Paulo ele se portou como um apologeta e ele não teve medo de propagar a sua fé e nem de defendê-la, né? É até interessante porque a gente vê as trajetórias de Paulo. Paulo, ora ele está falando a judeus, mas também ora ele está falando a gregos, no Areópago, em Atenas, diante ali de filósofos estoicos, epicureus, mas ele trabalha a maneira como ele expressa o evangelho é tão linda, porque era algo que ele tinha certeza, ele reconhecia e conhecia. Sim, é isso mesmo, Lucas. E hoje, principalmente dentro do nosso segmento pentecostal, hoje, muitas pessoas não se atrelam muito em se aprofundar no conhecimento das Escrituras, né? Às vezes, as pessoas são muito levadas ao movimento espiritual e se esquecem que a espiritualidade ela é formada quando nós conhecemos a Deus, principalmente através da Escritura, né? Até tem um livro de John Stott que ele diz que crer é também pensar. Justamente porque a nossa crença, ela não pode ser uma crença vazia. Ela deve ser compreensível, porque o evangelho em si, ele é um evangelho simples.
né? Ele é um evangelho que é compreensível. As falas de Jesus, quando nós percebemos o público de Jesus, não eram pessoas assim da alta classe da época. Jesus, ele trouxe ali uma mensagem, principalmente para aquelas pessoas, mensagem de esperança para aquelas pessoas que eram muitas das vezes desprovidas de conhecimento. Mas o evangelho, ele alcançou de tal modo essas pessoas que ocasionou uma grande transformação na vida dessas pessoas. Nós olhamos Pedro, os discípulos de Jesus. Pedro era o quê? Era um pescador. Logo, nós está no estereótipo, né? E é fato isso, que o pescador é alguém simples, talvez alguém que não tenha muito entendimento. Pedro era ali um galileu. Então nós percebemos assim, que era uma pessoa que estava no interior. Até ele era, quando as pessoas ouviam Pedro falar, já identificavam a voz interiorana dele, de Galileu. Então nós percebemos que o evangelho, ele traz essas transformações, né, quando ele é compreendido de forma plena. O senhor falou sobre essa fé, que ela também deve ser expressada. É interessante porque, olhando para a história da humanidade, para a história da igreja, a gente viu uns eventos em que queriam colocar a fé somente em um ambiente privado. Essa fé ela não deveria ser mais uma fé pública, não deveria ser mais uma fé que tivesse o seu lugar em outros ambientes. Ela tinha que ser desenvolvida, mas de uma maneira privada, de uma maneira só. O senhor acha que isso também ocasionou em uma dificuldade que nós temos de defender aquilo que nós cremos em alguns ambientes? Por exemplo, se na história diz que a fé ela devia ser, com o avanço da ciência, né, a modernidade que pregava a ciência como uma deusa, que agora a razão humana devia ditar como a humanidade deveria viver, e colocou ali a igreja em um ambiente muito privado, e a gente vai, em consequência, o tempo vai passando, muda só as formas. O senhor acha que essa maneira de eu querer construir a minha fé somente em um ambiente privado, de igreja, prejudica a minha apologética, dificulta a minha maneira de defender na escola, na faculdade, na rua, em qualquer lugar que seja? Eu imagino e penso isso, que o cristão, ele não é cristão apenas dentro do aspecto da igreja, dentro do ambiente, das quatro paredes da igreja, né? Até porque a igreja, nós estamos agora estudando essa lição, né, falando sobre a igreja. Jesus, ele comparou a igreja como chamou de eclésia, né? Eclésia, chamados para fora. Mas na Grécia Antiga havia-se uma eclésia, que era como se fosse ali um parlamento, onde todas as decisões eram tomadas acerca de como aquela comunidade ela ia trabalhar questões de leis, questões de costumes, então questões de governo mesmo ali daquela determinada região. Então eu penso que quando Jesus ele faz essa comparação com a eclésia, ele está falando, olha, a igreja é a minha eclésia, é o governo de Deus na terra. É por isso que nós temos que ocupar, eu penso assim, nós temos que ocupar todas essas posições de liderança na terra, né? Porque a igreja é o que? É o organismo vivo de Cristo. A igreja possui a mente de Cristo. Na verdade, Cristo é o cabeça deste corpo, né? O corpo de Cristo, ao qual Cristo é o cabeça desse corpo. Então, nós precisamos ter esta percepção, que o papel da igreja é um papel de transformação. A igreja ela deve transformar a comunidade que ela está inserida, não apenas no aspecto espiritual. Se nós percebermos aqui a magnitude da influência e do poder da igreja, ela é transcendental, né? Nós devemos ocupar as posições de poder, nós precisamos ocupar as posições, os lugares que são de tomada de decisões, né, dentro de uma comunidade, porque os nossos princípios, eles vão trazer ali, dentro da perspectiva bíblica, vão trazer o melhor desenvolvimento, porque os nossos princípios são embasados na revelação de Cristo, que é a sua palavra, né? O senhor utilizou um termo aqui no off também, cosmovisão. E trabalhando nessa sua resposta, então parece que os nossos irmãos, há muito tempo, também começaram a pegar esse princípio, esse pensamento de que a minha fé ela deve ser privada à igreja,
a minha fé deve ser privada da minha casa, e a gente acabou que tem dificuldade com uma fé mais pública, com uma teologia mais pública. A gente começou a ter dificuldade de colocar crente em parlamento, começamos a ter muita dificuldade em ver crentes em universidades, crentes que também possuíam mestrado, doutorado, porque, como eu já disse aqui uma certa vez, a gente colocava tudo na conta do capeta, né? Não, o crente na política, isso era coisa do Satanás. O crente que tinha um bastão aí de mestrado, doutorado formado, isso era impensável. Isso aí falar em outros aspectos, né? Crente não podia isso, não podia aquilo. E esse imaginário religioso prejudicou muito. E a gente ainda vive um pouco disso hoje. E daí, o senhor acha que é importante a gente voltar a esses princípios, e a apologética é um instrumento para retornar o crente a um aspecto mais vivencial da realidade como um todo? Essa cosmovisão, ela ajuda ou não, meu pastor? Há muito tempo, né, nós ouvimos falar que a própria teologia, o pastor que estudasse teologia iria se afastar, iria se desviar, Querer se esfriar, né? ia apostatar, né? Mas nós percebemos que o desenvolvimento teológico dos nossos pastores trouxeram aí um grande avanço para o desenvolvimento da nossa fé, porque nós começamos a entender de uma forma até que racional as questões da teologia. Uhum. Né? Então esse instrumento, eu digo que o desenvolvimento da teologia dentro das nossas igrejas trouxe este avanço. E quando nós falamos de cosmovisão, a cosmovisão, a grosso modo, é o quê? É a forma que o cristão deve olhar ao mundo. É como se eu pegasse o meu óculos e colocasse como um filtro para ver o mundo o quê? O óculos de Cristo, o óculos do reino, que no nosso caso é as Escrituras. Então, eu tenho que olhar o mundo conforme a Escritura, dentro dos parâmetros da Escritura. Né? Então, assim, quando nós olhamos para o mundo, eu tenho que perceber isso dentro desse aspecto, principalmente da teologia reformada, nós vamos perceber isso, né? Que quando Deus ele criou o mundo, ele viu e disse que era bom, né? Que o mundo era bom, que a criação foi algo bom, mas com o advento do pecado, o que aconteceu? Todas as camadas da criação, elas foram deterioradas pelo pecado. E como a gente tem nesse estereótipo de tudo que é ruim, a gente botar a culpa no diabo. Mas é a nossa natureza que é uma natureza falha, é uma natureza falida, né? Então, assim, dentro desse aspecto, a cosmovisão ela vai trabalhar essas questões. Então, não tem como eu dizer que a política é um ambiente ruim, é um ambiente que o crente, nós já ouvimos muito isso, que é um ambiente que o cristão ele não pode andar porque vai se corromper. Deve evitar. Deve evitar porque o cristão vai se corromper porque lá é um lugar do diabo. Então, é justamente esse pensamento. A cosmovisão vai dizer, não, a política é boa. O pecado, o advento do pecado, ele corrompeu o homem a esse ponto. Mas nós, que através da graça comum fomos alcançados, eu sou crente dentro da igreja e preciso ser crente também dentro do parlamento. E todas as decisões que eu tomar dentro dessa perspectiva, seja na política, seja na cultura, eu vou ter que usar os óculos das Escrituras para tomar as decisões corretas, tudo para que o reino seja fortalecido e o nome do Senhor seja glorificado. O senhor utilizou um termo que a gente começa a pensar mais de uma maneira racional. Isso pode soar para quem está ouvindo um pouco um tema que a gente deve desenvolver um pouco mais, pensamento, mas como assim racional? É porque trazendo na nossa realidade, eu gosto da frase de René Padilha, da Teologia da Missão Integral, no livro dele, O que é Missão Integral, que ele diz que a cabeça pensa aonde os pés pisam, né? Que o nosso lugar de pensamento é aqui a nossa realidade, tipicamente pentecostal. E pentecostal, por muito tempo, ele teve essa dificuldade, porque ele olhava só o aspecto transcendental, religioso, espiritual da coisa, só que a gente teve dificuldade de aterrissar um pouco mais nossos pés. E isso desenvolveu o quê? Cristãos que olham para os temas da nossa sociedade, para a polis, para a política, para outros temas também, outras áreas da nossa sociedade, com desprezo e com preconceito e como algo a ser evitado e algo que é da outra parte dessa espiritualidade, ou seja, ela é de um caráter maligno. E trazendo um pouco mais sobre essa
secularização, meu pastor, e como a secularização se tornou um perigo para as nossas igrejas? De que forma ela é um inimigo para as nossas igrejas? Bom, Lucas, eu penso que o avanço midiático, né, o advento das redes sociais, ele trouxe muitos benefícios para o reino, mas também ele veio ali trazendo algumas problemáticas, porque nós percebemos que a informação ela é mais rápida, né? Então, Paulo ele ficava sabendo na época de perigos doutrinários, de heresias que estavam aparecendo na igreja através de informações, seja uma carta, seja alguém que foi até ele, levou, como foi na carta de Corinto, como foi a carta de Colossenses, pessoas foram até ele e disseram, olha, está acontecendo um negócio diferente assim, então você precisa levar alguma resposta para isso, né? Então, assim, tinha toda uma questão de um lapso de tempo para serem combatidas essas informações deturpadas das doutrinas, né? E hoje, com o advento da velocidade da informação, então tudo é mais potencializado, né? Então nós percebemos que algumas questões foram deturpadas, né? Então, assim, e tem alcançado de uma forma mais rápida a saúde da igreja. Então, assim, alguém falou assim, tu quer ver tu quer fazer aí um termômetro de quão tão a igreja, como a igreja, a sua igreja, ou seja, local, a igreja mesmo, de uma magnitude maior, ela está arraigada na palavra, ouça os hinos que ela canta, né? E hoje nós percebemos tanto que quando nós olhamos para alguns hinos, não sendo aqui saudosista, mas quando nós olhamos alguns hinos aí em décadas passadas, nós percebíamos nas letras piedosas, letras mesmo que tratavam de experiências com Deus, hinos que tinham uma base doutrinária, hinos que tinham ali Cristo como centro do louvor ou da canção. Nós tínhamos hinos de adoração, mas hoje, quando nós olhamos para o mercado da música, nós percebemos que as músicas elas têm pendido para alcançar uma autossatisfação do homem, né? Aquilo trazendo aí letras humanistas, trazendo letras antropocêntricas. Então, quando você fala do perigo da igreja, que a secularização traz para a igreja, nós percebemos que as maiores heresias que estão dentro das nossas congregações, elas não vêm, muitas das vezes, do púlpito, de uma ministração ou de uma exposição da palavra, mas elas são cantadas. E a música, ela é um condutor de conhecimento. A música é um condutor de informação. Então, eu penso que o maior perigo da secularização é essa desinformação, essa depreciação das nossas doutrinas, trazendo aí muitos dessas doutrinas humanistas, antropocêntricas, que podem aí trazer alguma dificuldade para o desenvolvimento da fé da igreja. É por isso que a educação cristã, ela deve ser a base de todas as nossas igrejas. Culto de doutrina tem que ser culto de doutrina. Culto de doutrina, a palavra deve ser exposta. O culto de doutrina é o momento do pastor com o trato da igreja. Porque no culto de doutrina você vai estar utilizando ali uma apologética mais interna. Você vai estar ensinando as bases doutrinárias, os pilares doutrinários da nossa igreja. Você vai estar mostrando ali os padrões daquilo que dentro da nossa instituição, hoje a nossa instituição é a de Brasil. Aquilo que nós cremos, aquilo que nós professamos, né? Porque eu percebi, quando nós estávamos estudando aí, agora nesse último trimestre, aí, estudamos a escatologia bíblica, e eu percebi que existia ainda dentro da igreja algumas confusões acerca, eu sou pós-tribulacionista, eu sou meso, eu sou... Enfim, então, às vezes, tem muitas pessoas dentro da igreja que não sabem o que a instituição ela tem como base de fé e prática, né? Então, eu penso, Lucas, aqui que a educação cristã ela precisa ser mais explorada dentro das nossas igrejas, porque isso cria esses mecanismos dentro da perspectiva de uma apologética pastoral, que é o pastor instruindo a sua igreja, fazendo com que a igreja entenda quais são as nossas bases doutrinárias.
para que depois, caso ocorra, possa acontecer essa apologética mais pública, né, de defesa da fé. E defesa da fé não no sentido de ir para a porrada, né, porque hoje Defesa. defesa da fé naquele sentido, porque hoje criou-se esse estereótipo de que defesa da fé é aquelas pessoas que vão, que brigam, e às vezes cria ali umas situações que não é o cerne do evangelho, porque a própria apologética pública, ela deve ser mais persuasiva e não combativa, né? O senhor falando aqui é interessante porque a gente acaba estudando esse tema da apologética, da secularização, e a gente vê uns índices muito tristes hoje em dia, que, por exemplo, é na Europa. Na Europa, por exemplo, 4% dos europeus frequentam alguma igreja. E isso se dá também muito porque muitos que já estão vivenciando lá, eles acabam dizendo que é por causa de uma Europa secularizada, de uma Europa que não entende mais que é importante alguém expressar a sua fé, alguém congregar, alguém ter uma igreja, alguém ser cristão, porque o secularismo também acontece lá na realidade de lá. O problema de lá é porque eu também acredito que cada parte do nosso mundo tem um problema específico, porque estamos falando da Europa, já de um mundo, de uns países desenvolvidos. Aqui o nosso problema é outro, mas o que mais chama a atenção é que na Europa, menos de 4%, isso o Hernandes Dias Lopes também traz como referência, menos de 4% dos europeus, eles frequentam alguma igreja. E o senhor acha que uma das causas disso é a secularização? E que se for, então, a gente começa a dizer que um dos males dessa secularização é o abandono da igreja, é o abandono da comunhão, o abandono da fé, meu pastor? Lucas, eu penso que dentro dessa perspectiva que ocorre na Europa, e vale salientar que a Europa foi o berço do protestantismo, né? Grandes avivamentos aconteceram ali naquele continente europeu, né? E hoje nós temos notícia que grandes igrejas hoje foram vendidas e transformaram em casas de shows. Mas eu penso que a maior problemática dessas questões é a falta da educação cristã no lar. E às vezes nós temos uma vida piedosa, nós vivemos um tempo de avivamento, nós gostamos daquilo que nós sentimos, mas será que isso tem reverberado dos nossos filhos? Será que eu tenho feito Cristo nascer no coração dos meus filhos também? E eu penso que a educação cristã ela começa em casa. Talvez, então, vejo que esse problema ocorrendo ali no continente europeu se trata pela omissão dos pais na educação dos filhos, né? Porque criou-se também esse estereótipo de que filho de crente é crente também, né? Mas não, nós precisamos ensinar o evangelho para nossos filhos. Nós precisamos também cuidar da vida espiritual dos nossos filhos. Nós precisamos não apenas levar os nossos filhos para a igreja, mas nós precisamos ensinar o evangelho para os nossos filhos, principalmente a doutrina do novo nascimento. Porque um crente, quando ele nasceu de novo, quando Cristo nasceu em seu coração, tem aquele hino que diz que quem já pisou, uma vez pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não quer viver, né? Então, eu olho que essa dificuldade, ela também tem uma raiz dentro da omissão dos pais a compartilhar este evangelho, a viver este evangelho com seus filhos. Porque quando eu me preocupo com a educação cristã, eu quero entender o que está acontecendo na escola do meu filho. Eu quero entender o que está sendo aplicado ao conhecimento, agora eu vou utilizar aqui o mesmo termo, secular, né? Dizendo que é o conhecimento dentro da esfera da ciência, né? Eu quero entender o que meu filho está aprendendo. Talvez a omissão dos pais ali no passado europeu pode ter ocasionado nesse êxodo, nesta saída, nesta evasão de cristãos ali na Europa. Mas também porque o continente europeu ele também é um continente que é muito batido de ideologias, né? O iluminismo, então de crenças ali, até mesmo essa questão de pessoas que não têm ali uma fé, né? São pessoas que são até que
são adeptas aí do teísmo, então eu acredito também que existe essa correlação em todas essas questões. O senhor falando, eu lembrei de um teórico que eu conheci, ele já tem 2 anos, lendo a sua obra. Eu me identifiquei muito com um livro que ele escreveu chamado A Noite do Confessor. E nesse livro, Thomas Halick, o autor, ele disse que ele desenvolveu o ministério dele no lugar do mundo onde há maior concentração de ateus por metro quadrado. E ele se perguntava, mas Senhor, por que o Senhor me enviou para cá, para um lugar totalmente ateu? Ninguém olha para a fé, para a religião como algo importante ou necessário, e eu preciso estar aqui, desenvolver meu ministério aqui, ele católico, preciso desenvolver meu sacerdócio aqui. E é muito interessante essa relação dele, interessante esse testemunho, porque a gente acaba que se identificando de que maneira? Porque a nossa sociedade existem ateísmos muito sofisticados. Não é um ateísmo como há na Europa, aqui na nossa realidade latino-americana não é, mas a gente vê que o secularismo ele começou a ser potencializado muito pelas ideologias propagadas em um determinado lugar do mundo. Por exemplo, aqui a gente tem a triste realidade que os nossos países latino-americanos eles estão aderindo ao comunismo, ao socialismo, né? E muito tem se falado nisso, a mídia tem falado que agora a América Latina tem adotado essa maneira de olhar a política como a melhor maneira para o seu país, mas a gente vê que os países que adotaram esse tipo de ideologia são países também que ficaram super secularizados, que não é algo só do Ocidente. E vendo um comentário até do reverendo Jonas Madureira falando sobre isso, que até insistindo no que o senhor está falando, uma das causas e uma das maneiras que a igreja ela pode fazer, um dos métodos, o que ela pode fazer é investir na educação cristã. É que, como eu já falei, o pentecostalismo clássico, ele nasceu em um ambiente de estudo, no Instituto Bíblico Betel. Só que de lá para cá a gente tem tido dificuldade com essas temáticas. E a apologética, o senhor disse que existe ela da maneira pública e pastoral. E quais são as melhores maneiras de utilizá-las para esse mundo, para que a nossa igreja não perca a identidade? Lucas, a melhor maneira de nós utilizarmos é compartilhando as escrituras, né? Na verdade, nas escrituras nós encontramos a resposta para o desenvolvimento pleno da nossa fé. C.S. Lewis ele diz que nós precisamos voltar a ler os velhos livros, porque nós precisamos também, andando aí juntamente com as escrituras, com a Bíblia Sagrada, nós precisamos também buscar ali um conhecimento de homens de Deus também, através de bons livros, né, que tratam acerca desta temática, para que nós possamos ali ter um bom arcabouço teórico para podermos ficar mais robustos, tanto em conhecimento enquanto em graça, né? Então, como eu disse anteriormente, o segredo do sucesso da igreja e o sucesso do evangelho está em conhecer o Senhor através da sua palavra. Então, o senhor acha que uma das características de uma igreja secularizada é uma igreja que perdeu o amor pela palavra? Não só a palavra, perdeu toda a sua ortodoxia, né? Perdeu toda ali deixou os seus dogmas, deixou as suas crenças, porque tudo que nós conversamos hoje, Lucas, tudo que nós falamos hoje, já foi debatido há tempos atrás. Às vezes, problemas existenciais aqui da modernidade ou da pós-modernidade, agora da nossa contemporaneidade, foram problemas também que a igreja teve no passado. E nós precisamos olhar para esses problemas e olhar para as soluções da época e perceber que nós temos ferramentas que podem ser utilizadas para trazer, para evidenciar soluções para esses problemas, né? Nós percebemos que a maior dificuldade, o maior período, chamado período das trevas, dentro da história da igreja, foi o período lá onde o conhecimento, a palavra, ela estava sendo suprimida. Onde
as missas que eram na época eram rezadas eram através de institutas papais, né? Não era Latim. o conhecimento, não era em latim, né? O conhecimento ele não era compartilhado. Aí quando veio o advento da reforma protestante, e por isso que uma das solas é sola escritura, que é somente a escritura. Então o segredo está em conhecer a Deus na escritura. Então nós percebemos que depois do advento da reforma, hoje houve um divisor de águas dentro da esfera mesmo da humanidade. Porque com o advento da reforma surgiu aí a escola pública, onde a educação ela foi sistematizada, onde as pessoas tiveram aí o crescimento do conhecimento intelectual. Agora, não era só poucas pessoas que podiam ter o conhecimento da palavra. A palavra foi traduzida, ela foi compartilhada, e nós percebemos o avanço da igreja. E todos os avanços ali também, esses avanços reverberaram em todas as classes da sociedade, na economia, na educação, né, em todas as partes da sociedade, né? O senhor falando interessante, porque a gente acaba aqui trazendo para a nossa realidade e a gente vê que não é um problema que começou hoje. Ele tem uma nova face hoje, a face das mídias, o avanço tecnológico, né, a propagação aí das mídias sociais, a tecnologia tem ditado a vida das pessoas e a secularização também ocorre, eu acredito, meu pastor, para trazer uma problemática que ela já é vigente hoje, para descaracterizar as nossas igrejas. Tem uma característica que o senhor apresentou. Existem os solas aí, oriundos da Reforma Protestante, solos Cristo, o senhor mencionou aí a sola Escritura, somente as Escrituras, em que tinha um grande apreço pela palavra de Deus, o lugar dela central, nas igrejas, nos cultos, no ministério. Claro que da Reforma Protestante surgiu outros movimentos, né, de espiritualidade, que depois surgiu o pentecostalismo. O senhor acredita que uma igreja secularizada é uma igreja que também perdeu a sua identidade, não sabe mais como agir para os problemas de hoje? Nós precisamos recorrer a métodos atuais, métodos modernos para trabalhar as nossas problemáticas hoje. O senhor acredita que também isso é uma forma de secularizar a igreja? Usando aqui um conceito de Bonhoeffer, né? Ele disse que existe a graça barata e a graça preciosa, né? A graça barata é aquele evangelho que é pregado, onde a pessoa é pregado o evangelho, mas não há perdão, há arrependimento e não há perdão. Então nós percebemos que não é um evangelho pregado dentro da sua eficácia, né? Ele chama isso de graça barata, que vai desenvolver crentes neófitos sem um conhecimento, sem uma robustez bíblica, o que pode trazer ali não o desenvolvimento da igreja. Já a graça preciosa, ele fala que é aquela pessoa que tem tudo, e tudo que ela tem, ela está disposta a entregar para que ele possa ser transformado por esse evangelho. Então, dentro dessa perspectiva, eu vejo que nós precisamos trazer o resgate, trazer novamente Cristo para o centro do culto, trazer novamente a palavra como regra de fé e prática, né? Porque os métodos, hoje se utiliza muitos métodos, né? E se nós compararmos aqui, que Daniel ele foi para a Babilônia, mas a Babilônia ela não corrompeu Daniel. A Babilônia não estava dentro de Daniel, né? Trocaram o nome de Daniel, mas Daniel, quando estava com seus pares, eles falavam pelo seu nome de origem. Tentaram colocar os manjares diante de Daniel, os manjares do rei diante de Daniel. Daniel, olha, eu não vou. Queriam colocar Daniel em uma situação de conforto, né? E o próprio reverendo Jonas Madureira, ele fala isso, que a arma utilizada para aprisionar pessoas é justamente o conformismo. Quero lembrar a palavra que ele utilizou, porque às vezes a pessoa está prisioneiro, mas às vezes não quer sair da prisão, porque aquela prisão está confortável para ele, né? Então, muitas das vezes está sendo pregado um evangelho
que tem massageado o ego do pecador, que tem relativizado o pecado. E às vezes as pessoas não estão procurando mais a sua remissão, mas estão procurando apenas uma palavra de autoajuda. Uma mensagem que vá dar fundamento para ele continuar naquela prática. Então, eu percebo que nós precisamos extrair novamente o cerne do Evangelho, o axioma do Evangelho, para que nós possamos ter uma fé genuína, uma igreja sadia, uma igreja que tem identidade, uma igreja que é sal da terra, uma igreja que é luz do mundo, né? Eu acredito que o texto áureo para a atualidade é Romanos 12, né? Que nós não devemos nos amoldar ao padrão deste mundo. Eu não posso, como igreja ou como cristão, entrar dentro da perspectiva da visão do mundo, dentro daquilo que a secularização ele deseja que eu esteja. Pelo contrário, eu preciso influenciar o mundo conforme o caráter de Cristo que está formado em mim. Então essa é a igreja militante, essa é a igreja apologeta, essa é a igreja robusta, né, que vai desenvolver a sua fé e vai trazer benefícios para o reino de Deus. Eu queria até também trazer aqui, porque o senhor falou uma coisa interessante sobre apologética, né? Porque a gente entende hoje apologética e a gente vê os seus referenciais da atualidade que vão para as redes sociais, que começam a atacar aqueles que eles discordam, começam a citar nomes, começam a ser os donos da verdade. Não, esse aqui é do Satanás, aquele outro ali é, a minha igreja é a mais fiel, é a oriunda da era apostólica, aqui meu pastor é como o apóstolo Paulo, e a gente começa a ver uma batalha, né, nas redes sociais. Um ringue aí, parece o MMA, né, o octógono espiritual, e aí o que eles fazem? Eles vão para o YouTube, começam a defender a fé de que maneira? Citando nomes, xingando um, xingando o outro, dizendo que a igreja do outro não presta, dizendo que aquela igreja da parede preta é curjada do Satanás que está aparecendo lá por trás dele. E a gente vê que é o que acontece hoje. A gente vai buscar referenciais da apologética, compreender essa defesa e como defender a fé dessa maneira hoje. Pelo advento das mídias sociais, deu muita voz a gente que não tem nada para dizer, mas eles falam, eles se comunicam, eles vão para as redes, eles criam um canal, eles começam a atacar. Essa é uma forma sadia de fazer apologética. E de que forma a gente pode fazer, meu pastor, apologética, utilizando o termo aí de C.S. Lewis, uma apologética pura e simples aí? Lucas, eu penso que aquilo que nós falamos anteriormente, né? O melhor lugar de você se utilizar e instruir a igreja acerca de uma apologética pura e simples é o púlpito. É o púlpito. O pastor, ele é um apologeta. O pastor precisa entender que ele é apologeta, né? O pastor precisa entender que ele precisa instruir a sua igreja, ensinar a sua igreja. Porque quando o pastor ele compreende isso, ele vai ver o frutificar do evangelho, vai ver a saúde da sua igreja, o desenvolvimento pleno da sua igreja. Então, eu penso que esse evangelho puro e simples também, ele está dentro dessa perspectiva do desenvolvimento da fé de cada cristão, né? Nós precisamos também buscar esta mudança, porque existem pessoas que não vão conhecer os 4 evangelhos da Bíblia, não vão conhecer o evangelho de Mateus, o evangelho de Lucas, o evangelho de Marcos, o evangelho de João. O único evangelho que essas pessoas vão conhecer é o evangelho das suas obras, é o evangelho que você prega com suas ações, é o evangelho que você prega com suas atitudes, né? Porque o cristão, ele deve viver o evangelho, como nós falamos aqui anteriormente, não o evangelho dentro das suas 4 paredes, e entender que a minha influência como sal da terra está arraigado em todos os ambientes onde eu estou inserido. Então, o amadurecer do desenvolvimento pleno desta fé, desta apologética, deve ser natural na vida do crente, né? Então, eu imagino que esse é o evangelho puro e simples, né? C.S. Lewis, ele se utilizou ali daquilo que ele conhecia, ele se utilizou da filosofia, ele se utilizou ali da sua vivência
porque ele era ateu, né? Por muito tempo, veio se converter já depois dos 30 anos aí. Então, assim, ele teve uma convivência com o ateísmo. Então, ele tentou ali expressar esta defesa da fé, ou expressar o evangelho, não dentro de uma visão puramente teológica ou espiritual. Ele trouxe questões mesmo ali filosóficas, questões mesmo racionais, fazendo com que as pessoas compreendessem ali o que realmente é este evangelho que deve ser vivido como puro e simples. O senhor citou aqui Romanos 12, em que diz que não é para nós nos conformarmos com este século, mas transformar pela renovação do nosso entendimento, etc. As ideologias, então, também são o inimigo invisível das igrejas, porque a gente vive o avanço desse tipo de ideologia, a gente vive o avanço de tanto tipo de expressão de vida que querem ser normalizados e que querem ter o seu lugar como verdade na vida das pessoas. E a igreja, ela é um recorte da sociedade, né? Os nossos irmãos estão cultuando, mas daqui a pouco estão indo trabalhar, estão indo fazer as suas coisas, a sua vida, é a vida nua e crua. E é interessante o senhor trabalhando esse tema do discipulado, do ensino, porque ninguém é um apologeta sem conhecer a palavra de Deus, sem conhecer, sem amar a palavra de Deus. E se ele é deficiente nesse processo de aprendizado, ele vai ser deficiente quando ele se deparar com outro tipo de pensamento, em que ele vai ver homem com homem ali, se agarrando na faculdade, ele vai ver mulher com mulher ali, ele vai ver todas essas bizarrices que acontecem hoje, e como é que ele vai defender? Aí o senhor está batendo numa tecla que eu acho muito importante a gente deixar aqui, uma tecla muito importante, muito bem clara, é que a gente só pode combater, não nessa forma de ataque, porque tem crente também que se tu der uma brecha para ele, ele é o Superman. Bate em nome de Jesus. Eu sou crente, mas meu facão não é não. Eu sou crente, mas eu tenho minha luva e eu não tenho medo de usar ela não. Então, eu acho que a apologética, como Jesus ele ensinou, eu acho tão lindo Mateus capítulo 5, nas bem-aventuranças, bem-aventurados sois vós, que por causa de mim forem injuriados e sofrerem todo tipo de mal. Essa bem-aventurança, ela não está relacionada com você ser bobo, com você ficar calado, mas você ter uma palavra branda no momento certo, na oportunidade correta, porque nós somos bem-aventurados. E o mundo, e nós cristãos, aqui nesse mundo, em si já é uma afronta para o espírito que manda no mundo, porque a Bíblia diz que o mundo ele jaz no maligno. E a gente também costuma pegar isso e dizer, não, já que o mundo é do inimigo mesmo, deixa o mundo para ele aí. Por que eu vou me posicionar? Nos posicionar, falar do evangelho, pregar o evangelho e mostrar a verdade que nós acreditamos e que ela nos alcançou é o mínimo. E nós nos deparamos com esse mundo. Já não é mais um mundo só para lá para o sudeste, que a gente às vezes ora, Jesus, que esse mundo não chegue para cá. A gente está no extremo norte do Brasil, essas coisas não vai ter na minha universidade não vai? Em muitos lugares hoje você já não sabe o que é o certo e o que é o errado, porque as pessoas em si vivem esse tipo de experiência. O que é certo para você é da sua dimensão particular. Para mim não faz sentido. E às vezes a gente fica perdido como cristão. E Romanos 12, retornando, o senhor acha que as ideologias é um inimigo invisível para as igrejas, para os cristãos hoje? Lucas, eu já vejo isso não como um inimigo invisível, mas ele é bem patente hoje, né? Hoje bem claro. É claro, não é mais algo assim que está trabalhando ali de forma escondida, não, já é algo bem patente, é algo bem visível. Então, eu imagino que já que isso está patente, nós precisamos também ser eficientes na defesa da nossa fé. E tem uma frase que diz que eu posso encher uma igreja falando revelações e profecias, mas também eu posso esvaziar uma igreja pregando Romanos. Né? Então a gente percebe que... Aí o senhor pode repetir aí, por favor? Por favor, meu pastor. Anote aí, vai. Vou anotar aqui, repita aí esse negócio aí. Eu posso encher uma igreja. Olha o recorte, viu, diretor? Falando profecias, falando revelações. Como também eu posso esvaziar uma igreja pregando Romanos, confrontando o pecado. Então a gente vê a qualidade do evangelho que nós estamos pregando.
Então, assim, isso é uma responsabilidade minha. Eu me coloco, quando eu vejo a situação que o Brasil em si, vamos falar de Brasil, vamos falar de Roraima, eu vejo o quanto eu posso estar falhando, né? Eu preciso ser mais eficiente, eu preciso ser mais contundente em pregar o evangelho, em ensinar a igreja, em se utilizar do púlpito para desenvolver a fé, mas não apenas desenvolver a fé, mas desenvolver ali o cidadão, né? Porque existe esse, nós perdemos, digo assim, não, nada é potencializado para todos, né? O evangelho tem perdido um pouco da credibilidade, ou a igreja, falar de evangelho, muitas igrejas têm perdido muita credibilidade com o advento do neopentecostalismo, né? Porque as pessoas olham para uma pessoa fervorosa e dizem, olha, eu quero ser como aquele irmão, cheio do poder. Mas quando nós olhamos muitas das vezes, isso não é algo que nós vamos potencializar. Mas o comportamento daquele crente não condiz, muitas das vezes, com aquilo que ele professa. Porque uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, ele vai comprar, mas ele vai pagar. Uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, ele não vai fomentar contendas. Porque isso é algo antagônico, um comportamento antagônico de uma pessoa cheia do Espírito Santo. Se eu tenho o Espírito de Deus na minha vida, eu sou cheio do Espírito Santo, eu não preciso externar ou reverberar uma fervorosidade. E a gente vê muito bem isso em Corinto, né? Uma igreja que era adornada por dons espirituais, era uma igreja... Uma igreja cheia, né? A igreja que tinha revelação, que tinha profecia. Uma igreja fervorosa. Mas Paulo diz, olha, vocês não são espirituais. E a gente tem que ter essa distinção de fervorosidade de espiritualidade. Porque a espiritualidade, ela fala muito da questão comportamental, do fruto do Espírito que nasceu no coração daquele irmão, né? Então, nós precisamos ter esta sensibilidade, eu vejo, né? E esta preocupação da qualidade do Evangelho, aquilo que nós estamos ensinando, a maneira como nós estamos pregando para que Cristo nasça no coração daqueles que nos ouvem. Meu pastor, eu tô muito feliz porque desde o primeiro episódio até o nosso aqui, a gente percebe que o ADCast ele tem conseguido construir um pensamento sem destoar um episódio do outro. No episódio passado nós falamos aqui sobre pregação e eu acredito com todo o meu coração que pregação é algo que precisa ser estudado. A homilética ela não pode se reduzir à oratória. A homilética ela precisa desenvolver um aspecto que é próprio dos reformadores, que tenha acima de tudo um conteúdo e que nós possamos aprender, saber passar esse conteúdo. É por isso que quando nós falamos de pregação, falamos para jovens pregadores, nós falamos no programa passado, nós falamos sobre os princípios de pregação. Ele não é um fim em si mesmo. Pregação ela não deve ser algo em que me coloque numa elite espiritual acima dos outros, porque foi isso que o Senhor me ensinou. Que um jovem pregador ele deve ser um jovem obreiro. E quando a gente vai desenvolvendo esse imaginário religioso que eu sou pregador, eu tenho algo a dizer, então eu vou dizer da maneira que eu quero, eu vou me expressar para a igreja que eu quiser, toda igreja aí eu aceito convite e etc. Só que a gente acaba aqui não tendo um local específico para praticar a nossa espiritualidade. O senhor falou do advento do neopentecostalismo. Olhando para a história da nossa igreja, o neopentecostalismo ele trouxe uma roupagem muito mística, porque não era do pentecostalismo clássico das Assembleias de Deus. O que o neopentecostalismo ele criou? Ele criou, por exemplo, que quando você expulsar um demônio, você faz uma entrevista prévia com ele. De onde tu veio? Para onde é que tu vai? Como é teu nome? E isso dentro do ambiente da igreja. Só que teve alguns que foram mais inteligentes, entre aspas, vamos pro rádio. E começaram a colocar esse tipo de espiritualidade mística, não na mística dos padrões da história da igreja, uma mística nova. E ele começou a criar esse ambiente e todo mundo focou nisso. É por isso que tem igrejas que elas só enchem
quando você, por exemplo, faz só campanhas, porque o povo gosta disso, né? O povo quer essa experiência mística e tal. Só que o neopentecostalismo bate nessa tecla de demônios, desse mundo espiritual, potencializou, deu uma roupagem nova, só que aí depois eles colocaram um outro elemento. E olha só como é perigoso isso. Porque além dessa mística, eles começaram a apelar para a culpa, começaram a apelar também para a ganância do homem. E começaram a apelar também. É por isso que tem igrejas aqui, que eu não vou citar nome, eu tô com a língua afiada. Cita não. Não vou citar, mas é igrejas que elas só pregam apenas sobre isso. Elas desenvolveram o neopentecostalismo delas assim. Isolando o texto e dizendo algo. E é por isso que não desenvolvem uma apologética. Ou seja, a gente não sabe defender a nossa fé nesse mundo. E esse mundo pós-moderno, né? E o pastor Gil aqui falou com muita maestria sobre a pós-modernidade. A pós-modernidade, que ele também citou, tem uma mensagem a passar. E ela prega que tudo é relativo, não tem mais dessa verdade. E a gente vê e percebe e acredita que a verdade ela não é um conceito para nós. A verdade ela não é da dimensão filosófica. A verdade é uma pessoa. A verdade para nós é Jesus Cristo. E tudo o que ele nos ensinou. E eu gostei muito o senhor falando sobre essa nossa capacidade de aprender e de reproduzir o que nós aprendemos, que desenvolve também essa temática que eu quero até perguntar para o senhor. Então, como é que a gente pode desenvolver essa fé genuína nesse mundo secularizado, onde não tem verdade mais para ninguém? É vivendo as Escrituras, Luca. Eu acho que isso resume tudo. Nós precisamos entender as Escrituras e viver as Escrituras, porque ali tá o manual, é o nosso manual de instruções, né? Tudo que a gente compra tem um manualzinho de instruções para saber como é que funciona. Então, nós funcionamos quando nós estamos inseridos dentro de um padrão bíblico estabelecido por Cristo para que nós possamos viver, né? Então, nós precisamos ter este cuidado com isso. A todos os nossos irmãos também que estão nos acompanhando até aqui, que eu tenho certeza que eles teriam aqui uma pergunta para o senhor, né? E o senhor vinha aqui para responder, rapaz. Pode ligar depois, né? Pode ir lá no Conjunto Cidadão, né, meu pastor? Que essa nossa temática hoje sobre secularização é para nos trazer um alerta, porque a gente não vive mais em um mundo, não é uma utopia, não é uma distopia, claro. É um mundo real e a cabeça pensa, mais uma vez, onde os pés pisam. E a pós-modernidade ela tem anunciado dessas coisas, e quando nós começamos a trocar a prioridade em Deus, a minha devoção em Deus, eu começo a sair de um ambiente de discipulado, de aprendizado, da pregação da palavra, porque essa sua fala também possa ser que alguém esteja ouvindo, mas de qual palavra de Deus que ele está falando? De qual escritura? Porque infelizmente em um ambiente pós-moderno, existe até mesmo ambientes religiosos que colocam uma ótica à escritura, um significado que não é o que ela está falando. E qual é um princípio que o senhor até poderia passar para a gente, que poderia arraigar essa nossa espiritualidade nesse mundo? Porque o senhor falou das escrituras, para que alguém pergunte, mas que escritura ele está falando? De que maneira eu posso ir ao texto e eu posso me identificar, eu posso criar as minhas raízes nele? Qual princípio o senhor pode nos apresentar? Eu acredito que é aquilo que nós falamos aqui no início, né? É ver o mundo dentro desta percepção da nossa cosmovisão, né? Aquilo que nós temos como verdade. Todo crente, ele tem como verdade a palavra de Deus, é a Escritura, né? Nós temos as nossas doutrinas, que são as nossas bases de ensino, que nos ensinam a desenvolver a nossa fé. Dentro da palavra eu sei como um filho deve tratar o pai. Dentro da palavra eu sei como o marido deve tratar a mãe. E a nossa visão de mundo, exatamente, então, né? Aquilo que nós temos como aquilo que nós percebemos como verdade, né? Então tudo que eu tenho que ver, eu quero entender como eu preciso ensinar o meu filho, como eu preciso, como eu posso, que eu tenho que educar o meu filho. Eu vou para a palavra. Lá tem as orientações pertinentes para isso.
Eu preciso entender sobre relacionamentos. Lá tem a palavra, eu tenho que perceber de que maneira eu preciso ter os meus relacionamentos. O meu comportamento marital. A palavra. Sola Escritura. Se a gente olha para a palavra do Senhor e tira Cristo, porque é interessante na teologia da missão integral, claro, com reservas, com limites, ensinando e estudando sobre essa teologia, que diz que todo o evangelho, toda a palavra do Senhor tem que ter um ponto Cristo. Se Cristo ele não for a razão do meu estudo da palavra, então eu vou começar a colocar conceitos que ela não nos apresenta. Meu pastor, para o jovem que está nos ouvindo nessa oportunidade, que quer começar a desenvolver uma apologética boa, sólida, genuína, um conselho prático para o jovem desenvolver essa apologética. Estude a Bíblia. Tô chovendo no molhado, né? É porque eu acredito que o cerne do Evangelho é Cristo, é a palavra. Se você tirar Cristo do Evangelho, acabou o Evangelho. É por isso que as heresias elas tentavam eliminar a natureza divina, a consubstanciação de Cristo, de Deus, porque justamente eles eliminavam a verdade, né? Então, assim, para este jovem que deseja ser aí um apologeta, você precisa primeiro conhecer a Deus através da sua palavra. Goste dos cultos de doutrina. Leve papel e caneta para o seu culto de doutrina. Faça as suas anotações. Extraia do seu líder, principalmente se o seu líder for um líder biblicista, extraia dele tudo de bom que ele tem para ser extraído. Se tiver alguma dúvida, vá lá para o Conjunto Cidadão, vá para o culto de doutrina lá no Conjunto Cidadão. Recomendo, viu? Nós temos trabalhado lá no Conjunto Cidadão, nós temos trabalhado um ensino sistemático. Eu só não recomendo para os irmãos de São Pedro, tá? Mas pro restante. Nós temos trabalhado ali um ensino sistemático da palavra do Senhor. E eu tenho procurado, falando agora aqui de ministério, né? Dentro do meu ministério, a gente vai amadurecendo, né? O tempo vai fazendo que nós criamos uma casca, vamos amadurecendo. E eu tenho procurado ali na congregação do Conjunto Cidadão e nas congregações que eu passei, né? Eu tenho procurado trabalhar a comunidade, trabalhar o desenvolvimento da fé da igreja. Porque nós estamos muito acostumados também em sempre levar pregadores, né, Lucas? Sempre levar pregadores, vamos levar um pregador tal. E eu tenho trabalhado lá na congregação os irmãos, né? O pessoal fala que remédio caseiro às vezes é melhor que antibiótico, né? E nós temos influenciado os irmãos, ensinado, melhor dizendo, os irmãos ali a desenvolver esse ministério da pregação, né? Ensinando os irmãos ali que eles precisam pregar, eles que devem anunciar. Então já está desde o começo do ano lá que não vai pregador de fora. Foi agora no culto festivo, mas nós temos uma escala e nós trabalhamos. Isso vai desenvolver a fé dos irmãos. Os irmãos vão orar mais, os irmãos vão ler Bíblia. E eu penso que a finalidade do pastor é essa, é estimular, ensinar, fazer Cristo nascer no coração dos seus liderados, a ponto de eles desejarem mesmo anunciar o Evangelho. E eles precisam pregar. E o primeiro lugar que ele deve pregar é em casa, né? Então eu acho que isso é uma forma de você estar desenvolvendo ali a fé da igreja local. Porque muitas das vezes nós queremos levar um avivamento para a igreja e eu acredito que é o pregador que vai levar o avivamento. Não é. Porque a mesma mensagem que o pregador pega é a mesma mensagem que o pastor prega no culto de doutrina. Então, e o avivamento que a igreja deve produzir não é o avivamento da retórica, mas é o avivamento da palavra. Então, assim, finalizando aqui essa fala, eu penso que isso, e eu vejo que isso tem dado certo. Eu vejo que isso tem dado certo ali na igreja local, né? E isso tem animado os irmãos e o reino tem sido engrandecido ali naquela comunidade. Glória a Deus, meu pastor. Então os irmãos do cidadão estão bem representados aí, bem pastoreados, e que o Senhor continue abençoando a todos os nossos irmãos que têm nos acompanhado até aqui, aqueles que são secularizados ou não, que acredito que a partir de hoje estarão agora como apologetas aos nossos jovens também. Se matricule na escola dominical, ame o ensino da palavra, ame o seu pastor, ame a igreja, ame a comunidade. Isso tem um valor espiritual
maravilhoso. Conversando também um tempo atrás com o nosso pastor Isaac, ele que está estudando ali nos Estados Unidos, comentando com ele sobre o liberalismo teológico que também tem influenciado muitas igrejas. O que é o liberalismo teológico? É você trocar de verdade. Você tinha a verdade na pessoa de Cristo e tudo aquilo que Cristo deixou ensinado nas Escrituras por verdades pseudas. Alguém disse uma coisa, se tornou uma verdade mais conceitual ao tempo, então agora é a verdade. E tem também aos irmãos que querem olhar um vídeo para trabalhar para um pouco mais desse assunto. Há um vídeo de uma irmã chamada Carol Bazo, que ela fez uma turnê com a sua família, né? Bazos na estrada. Achei muito legal. Bazos é vasos, né? Baços. Que o nome dela é Carol Bazo e o marido é Ângelo Bazo. E eles fizeram uma turnê nos Estados Unidos em família, né? Aí é Bazos na estrada. Em que ela passou numa igreja que foi palco de avivamento na época passada, século XVIII, século XIX, que foi o avivamento ali sob a direção do pastor Jonathan Edwards, um dos pastores brilhantes aí da América, né? Filósofo, missiólogo, missionário, pregador, em que na frente da igreja, meu pastor, que foi palco de avivamento, em que ela foi lá para ver de perto a realidade hoje americana, tem uma bandeira LGBT bem na frente da igreja. E dizer que era o seguinte: nós estamos desenvolvendo o que é a expressão do amor de Deus. E ela no vídeo ela fica muito triste e bate mesmo uma tristeza, porque a gente olha na literatura, Jonathan Edwards foi um dos príncipes, dos pregadores, ele e toda a sua comunidade vivenciaram um avivamento, mas ele pregando sempre a palavra de Deus. É interessante, tem um livro pela CPAD também, Pecadores nas Mãos de um Deus Irado, talvez seja o sermão mais conhecido dele, que ele conta que ao pregar, a experiência dos que estavam vindo é como se a terra estivesse abrindo e tivesse para engoli-los, e eles se agarravam nas colunas, gritando, pedindo perdão dos pecados, e aquilo gerava um arrependimento. E uma das formas também para combatermos essa secularização, relativismo, combater esse liberalismo, é tudo aquilo que o nosso pastor aqui trouxe hoje. Amando a palavra, trabalhando o discipulado na igreja, trabalhando as verdades bíblicas, onde o ponto central é Cristo, trabalhando a nossa comunhão, que eu acredito, pastor, que o joio hoje, junto ao trigo, ele tem uma pregação a pregar, ele tem algo a falar. O joio, ele não é calado. Por vezes, o joio também ele é aquele elemento de dissensão na igreja, como Paulo. Paulo pregava, ele saía para as outras missões, tinham judaizantes, outras pessoas que iam no ambiente onde ele pregou, começavam a reproduzir outros ensinamentos, por exemplo, a carta aos Gálatas, e no capítulo 3, no capítulo 1, versículo 6 em diante, ele informa algo interessante. Olha, mesmo que um de nós, ministros, ou um anjo vindo do céu, pregue outro evangelho, considere-o como anátema, como amaldiçoado. Toda pregação que não glorifique a Cristo, ela é uma pregação a ser evitada, é um ensinamento a ser evitado. Então a nossa preocupação na AD Brasil, pela graça de Deus, como nessa nova lição que nós vamos estudar na Escola Bíblica Dominical, passando ali de maneira mais sistematizada o que é a igreja, o que é a fé, o que é a comunhão, esses elementos vai nos ajudar muito para entender melhor esse assunto, e eu creio que vai ser uma bênção para você que está nos acompanhando. Agora é hora da verdade, meu pastor. Agora nós vamos fazer aqui um momento. Ele já se assustou. Eu fiquei com medo, é da oferta do dízimo. Não, meu pastor. Deu medo, Lucas. Porque tem que ter um QR Code aqui. Vai piorar. Meu pastor, que é o bate e volta. O que é esse negócio aí? Não vou perder nada, não. Não, meu pastor, mas se você quiser deixar comigo, aleluia, glória a Deus. É o seguinte, eu vou falar eu tava cansado de formalidade, ó. Eu vou falar aqui um negócio. Eu só tenho que ser rápido.
a primeira coisa que vem na sua cabeça, você já fala. É engraçado. Eu, Eu não- fiz com o Jonisson. eu sou tão lerdo. Meu pastor, eu falei, Jonisson, o que é pregar? Eu falei, Jonisson, é rápido, entendeu? Falou aqui, falou aí. Amém? Glória a Deus. Amém, Lucas. Aí Bora- só não vai bora ter lá. uma música de suspense para não dificultar para o nosso convidado. Pois pronto, vamos lá, meu pastor. Honra. O senhor já demorou, meu pastor. Tem que ser mais rápido aí. Era só um ensaio, não? Não, Eu acho que não tá- tem ensaio não, meu Eu, pastor. eu acho que tava sendo um ensaio. Né? Não, vamos lá. É mais rápido. Discipulado. É tudo na igreja. Pronto. Fé. Fé Obrigado, vamos é lá o firme outra. fundamento. Vamos lá. Honra. Honra. Honra é profundo. É profundo. É porque eu acho que eu não ensaiei isso não. Não, Lucas. não, mas é para ensaiar, não. É que a ordem é para que não haja ensaio. É, Né? né? Secularização. É um perigo para a igreja que precisa ser combatido da maneira correta. O evangelista Wesley é? Simples. Eu achei que você ia falar corintiano, eu já ia. Também. Vamos lá, meu pastor. A igreja. A igreja é de Jesus. O ADCast é? É bom, é top. É top. Meu Assim, pastor. momentos de De conversa, de É, diálogo. Mas é bom. Meu pastor, bom. muito obrigado pela sua vinda até aqui. Deus Tá bom? abençoe, filho. As suas considerações finais, por favor. Bom, agora respirando é muito gratificante. É muito gratificante estar aqui. Louvo a Deus pela vossa vida, Lucas, né? Eu sempre estive muito perto do Lucas e sempre procurei ali trazer o tipo de orientação. Já compartilhamos de muito sofrimento juntos e eu louvo a Deus pelo aquilo que Deus tem feito na vida deste jovem obreiro. E faço votos aqui que o Senhor continue te abençoando, Amém, meu nos pastor. dando da graça e misericórdia do Senhor, abençoando sua esposa, missionária Alanes, que tem cuidado bem de você, né? É perceptível, né? Cuidando até demais, né? Então, enfim, que Deus continue abençoando este projeto que é de Deus, né? Projeto que é de Deus é algo que estava faltando mesmo aqui dentro do nosso segmento, né? E eu tenho certeza aqui que nós vamos ver frutos desse trabalho aqui, Amém. tá bom? O senhor trouxe alguns livros logo em seguida. Eu gostaria que o senhor recomendasse. Então, Essa vamos lá. câmera aqui, do Kaique, Close. é a sua. O senhor pode estender aqui, ó. Para Lucas. indicação. São alguns livros que nós falamos aqui no decorrer da nossa conversa. E que é este livro que tem na livraria missionária, viu? Depois eu passo lá na livraria também para pegar um. Divide Esse comigo. de C.S. Lewis, Cristianismo Puro e Simples, nós fizemos algumas citações que ele foi, para a época, foi um grande referencial apologético, que vale a pena a leitura deste livro. Você tem que ter este livro na sua biblioteca, porque ele vai trazer isso, puxa o zoom, isso. Vai enriquecer muito aí, você vai crescer na graça e no conhecimento. Este livro que foi uma indicação há muito tempo que o Lucas, em alguns meses, né, se não anos, que o Lucas eu chamo o Lucas aqui é por causa é o evangelista Lucas aqui, mas eu falo Lucas porque eu tenho intimidade, né? Eu falo aqui cuspindo na cara dele, né? Então, por favor, não leve a mal se estou chamando ele aqui sem formalidade de Lucas, né? Assim como ele me chama de Wesley também. Corintiano abençoado. Então vamos lá. Então este livro de Bonhoeffer, né, que é discipulado, esse é um camarada que ele traz aqui também algumas questões muito pertinentes para o desenvolvimento da nossa fé. Ele viveu num período ali da Segunda Guerra Mundial e ele estava do lado aqui, vamos dizer, o lado oposto de C.S. Lewis, né? Enquanto C.S. Lewis, quando escreveu este livro, que foi ali um retalho de 3 livros, C.S. Lewis foi convidado pela BBC para trazer uma mensagem de esperança para os soldados, para o povo, durante a Segunda Guerra Mundial, ali na Inglaterra. E já Bonhoeffer, ele estava lá do lado do nazismo,
do lado que eu digo do nazismo, vivendo na Alemanha, e foi um preso político e acabou morrendo por isso. E é muito interessante, porque eu estava até comentando com o Lucas aqui, foi justamente, tem um filme chamado Operação Valquíria, né? E foi justamente dentro daquela situação que Bonhoeffer ele foi arrolado como um traidor, porque ele estava também, fazia parte mesmo que, por ser parente de pessoas ali, ele também recebeu uma punição. E é também uma leitura também primordial para o momento, né? Esse aqui também é muito bom, melhor. Esse aqui do Tim Keller, O Deus na Era Secular. É um livro também muito bom que vai tratar também de algumas questões da secularidade. E ele tenta aqui trazer informações, não informações de cunho teológico, mas informações mesmo para... Isso, puxa aí. Olha aí. Ele traz algumas informações para os céticos entenderem, dentro de uma lógica, né, dentro da ciência, a importância do cristianismo para o seu tempo. E esse aqui, que eu ainda não terminei de ler, é um livro do Iago Martins, que diz No Alvorecer dos Deuses. Então, esse livro aqui é muito bom. É muito bom de você estar fazendo a leitura, a aquisição deste livro, a leitura deste livro, porque ele vai tratar de que todos nós temos ídolos em nosso coração. Né? Tem uma frase que ele utiliza que diz: o coração do homem é uma fábrica de ídolos. E tem uma frase até que eu anotei aqui, ó: o teu ídolo sempre vai exigir de você um sacrifício maior, sempre vai querer mais. Então, que essas são as indicações de livro que eu posso trazer para vocês aqui. E eu espero ganhar um livro do Lucas agora aqui também, né? Glória a Deus, está aí feitas as devidas indicações. O nosso propósito com isso é que você também possa adquiri-los, possa também desenvolver a sua capacidade intelectual, a sua leitura, trabalhar um pouco mais a sua leitura, e a melhor forma também é se utilizando dessas literaturas que nos ajudam na compreensão dessa nossa vivência espiritual. Mais uma vez, muito obrigado, meu pastor. Esse episódio foi muito especial para mim, que o evangelista Wesley, ele sabe do apreço que eu tenho pela vida dele, pelo amor que eu tenho pela vida dele. Né? Vou parar aqui pelo amor, né? Porque a missionária Jéssica não ficar ali. É corintiano, é gente boa. Vou esperar chegar mesmo na pizza. Que Deus continue abençoando, e a cada um dos irmãos também que compartilharam, que curtiram, que comentaram, que trouxeram aí também a sua argumentação. Deixa aqui o seu comentário, deixa aí a sua curtida, compartilhe esse link com mais amigos, compartilhe esse canal com mais amigos, se inscreva, que eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Até a próxima sexta-feira. E você já sabe, não perca a esperança. Que Deus te abençoe e até a próxima.